Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmarks Ficube me chamou a Alos de dia 4 de dezembro, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá pessoal, Ibov na tela, então seguimos ali na tendência de alta, Ibov renovando máximas históricas. Chamei a atenção recentemente, quando ele tinha rompido aqui para cima do 158, que para quem estava comprado, tomar cuidado, que estava ali um pouco mais esticado. E que o ideal é que ele não voltasse mais para baixo do 158, Para baixo do 158 ele poderia ali testar de novo a região dos 153.900, 154 mil como um ponto de suporte. Bem, ele respeitou 158 e mandou para cima, tá? A princípio o mercado segue na tendência de alta e pelas projeções aqui automáticas do gráfico web está sugerindo ali um alvo no 164.800, tá? Então ainda tem espaço para continuar subindo. Vai numa linha reta? Olha, não dá para saber, tá? Então só toma cuidado, porque a qualquer momento pode sim ter uma correção, Mas a princípio são os alvos aí que o gráfico web sugere pra gente. Se por um acaso houver algum tipo de correção aí nos próximos dias no Ibov, acima dessa região dos 159.600 até os 158 mil, tá? Eu entendo que ainda segue sendo um ponto para se pensar nas compras, pelo menos acreditando depois no teste de topo, Ou até mesmo a possibilidade de romper e dar sequência aí na tendência de alta, que é o que tem ocorrido aí, Ultimamente o mercado não tem corrigido, Não tem corrigido, não reverte essa movimentação. É uma tendência de alta clara e pullback tem sido oportunidade na compra, tá? Então se tiver qualquer pullback, ainda vejo como uma oportunidade na compra aí para o Ibovespa. Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar segue ali brigando na região de fundo anterior, 320 aí, 5.320, 5,32. Dá um zoom aqui afastando o gráfico, só lembrando que essa região aqui dos 5.388, 5,39, É uma região que trabalhava como suporte, ele fez o repique e recentemente ele perdeu. Vamos lá, pessoal. O dólar ainda está para baixo, quando eu olho aqui pelo gráfico diário, mas eu da mesma forma que eu chamei a atenção quando eu gostava da venda por aqui, eu sigo na mesma leitura, tá? Eu acho que a venda aqui ainda está um pouco mais arriscada. É uma região importante aí, de fundos anteriores. Apesar de ele estar para baixo ali dos 388, eu ainda tomaria um certo cuidado, tá? Vejo sim a chance dele respeitar essa região dos 320 e voltar para cima desses 388, 390 mais uma vez, Mas se por um acaso ele perder o fundo, ele vem numa movimentação de topos e fundos descendentes, inclusive ele marca aqui um pivôzinho para seguir caindo pelo gráfico diário. Se ele perder essa região de fundos aqui nos 320, o próximo alvo pro dólar, rapaz, esse dólar aí, ele pode andar bem para baixo, hein? Olha, para baixo dos 320 eu começo a ver a dólar a 5,16, 5,17, tá? Então vamos ficar de olho. Volto a repetir, região importante de suporte. Apesar dele estar abaixo aqui dos 388, 390, eu ainda tomaria cuidado com vendas falando no swing trade, tá? Não estou falando aí de day trade, Estou falando de uma movimentação um pouco mais longa, Então ficar atento como esse dólar vai se comportar. No momento eu não faria nada no dólar, tá? Não dá para comprar do jeito que ele tá, Até porque ele ainda está na movimentação de queda e vender aqui eu não fico confortável, tá? Isso na movimentação de swing trade. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico intradiário, Para quem faz ali a operação de day trade. Bem, ontem eu chamei a atenção que o dólar perdeu a região dos 365 e apontava ali para baixo, a ideia era testar o fundo anterior. Chamei a atenção que se ele voltasse para testar o 365 seria até um ponto para se pensar na venda. Ele não foi lá, tá? Ele acabou dando um repique, Até os 346 e já mandou para baixo na sequência. Tá numa região de fundo anterior, então tome cuidado aí, se alguém estiver vendido, é um ponto que o dólar pode sim começar a dar uma segurada aí no preço, então já ficaria um pouco mais cauteloso ali na venda. Gráfico de 15 minutos, tempo gráfico menor, acabou de perder ali um fundinho anterior que ele deixou pelos 15 minutos. Olha, pelos 15 minutos ainda sugere vendas, tá? Eu não vejo compras, Apesar de ser uma região de fundo anterior, conforme a gente já comentou ali pelo gráfico de 60 minutos, pelo gráfico diário. Mas pelo gráfico de 15 minutos ainda não vejo ali uma condição que dê ali uma leitura de compra, tá? Eu entendo que ainda seria mais para venda. O único ponto é que eu esperaria um repique, Pelo menos esse dólar tentando chegar perto dos 330 e aí tentaria uma venda, pelo menos acreditando no teste de fundo, Chegando ali no teste do fundo, eu observaria, qual seria a reação do preço. Mas de qualquer forma, dólar
para baixo, né? Só fica de olho porque está numa região importante ali nos tempos gráficos maiores. E se fizer um repique até os 330, começa a ver como um ponto de resistência no tempo gráfico menor, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico do mini índice, o INFUT, vamos lá, o mini índice ele rompeu então a máxima dos 160.500, está agora no 164.300, segue a movimentação de alta, pullback sugere novas compras pelo gráfico diário. Deixa eu ver os 60 minutos, olha, os 60 minutos esperaria um pullback pensando em novas compras, tá? Pelo menos aí próximo dos 163, né? Tá certo que ele tá bem esticado, não sei se ele volta no 163 agora. Bem, é para cima, não vejo vendas, tá? Só toma cuidado porque ele tá esticado e comprar agora, se ele fizer a correção, né? Até por conta da volatilidade, pode ser que ele acabe voltando um pouco mais, e isso vai trazer ali um certo desconforto para quem está comprando agora, tá? Eu vejo que ele está um pouco mais esticado, não compraria nessa região, esperaria um pullback. Pelo gráfico de 15 minutos, pelo menos voltar, pelos 15 minutos dá para ficar de olho próximo de 163.500, né? Eu chamei a atenção ontem, se esse índice voltasse aqui, foi até pelo gráfico de 15 ou pelo gráfico de 60, se ele voltasse próximo aqui do 162, né? Ele ficou andando ali em volta do 162, depois mandou para cima, apesar dele não ter respeitado exatamente a linha verde, né? Mas ele andou ali na região, tocou na primeira linha verde ali do gráfico web de 15 minutos e mandou para cima. Então a mesma situação, se ele fizer um pullback aqui para próximo de 163.500, é um ponto que eu tentaria novas compras aí no índice, tá? Acreditando em algo parecido com isso, acreditando na continuação da tendência de alta, tá ok? Então é isso daí. Agora vamos falar do Bitcoin, BTC-USD, Bitcoin que recentemente fez um movimento de repique. Chamei a atenção, né, que ele precisa ficar para cima dos 93 para buscar os 100 mil como a próxima região de resistência, tá? Ele tá brigando aqui nessa região, tá, pessoal? Eu ainda sou comprador pro Bitcoin, mas vamos lá, supondo que o mercado estivesse fechando agora e ele fecha exatamente como está esse candle diário aqui, e amanhã ele faz algo parecido com isso, eu sairia das minhas operações de compra de curto prazo, tá? Porque esta movimentação começa a me sugerir o Bitcoin falhando aí na região dos 93 e voltando tudo de novo ali para testar fundos anteriores, né? Pode até voltar para testar os 85, enfim, a ideia seria testar os fundos novamente. Então o ideal seria que o Bitcoin já começasse a reagir. E se ele fechar desse jeito, amanhã o ideal é que ele não venha perder na mínima, tá? Do dia anterior. Ele teria que já retomar sua movimentação de alta. Inclusive, se ele faz isso, dá até uma nova oportunidade, tá certo? Que com a posição mais leve, né? Até porque ele já está um pouquinho mais esticado no curto prazo. E aí, quem sabe, buscar ali a região dos 100 mil. Então, assim, é um ponto de atenção, um ponto de decisão, né? No gráfico aí do Bitcoin e em muitas altcoins também. O importante é que o Bitcoin ele consiga ficar para cima dos 93, fechando aí para cima dos 93, eu começo a ver sim possibilidade do Bitcoin buscar os 100 mil ali como uma próxima resistência. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do S&P 500. Bem, S&P 500 na tela, o S&P 500 ele segue numa tendência de alta, mas consolidou aí numa região de topo, né, entre os 570 e a região dos 890, 900, tá? O que eu ficaria atento aqui no S&P 500 pensando em novas compras, né, até porque eu acho que a venda não seria uma venda tão interessante, já que ele tem uma tendência de alta ali, quando você dá um zoom ali afasta no gráfico, né, então desde abril de 25 ele vem nessa movimentação mais forte de alta, difícil ficar apostando contra o S&P 500. Pode até ser que ele falhe aqui na região dos 800, dos 900, né, e volte tudo de novo para testar os 570, mas eu entendo que tem um certo risco ali na venda nessa região. Eu prefiro procurar compra, tá? E aí as condições que eu fico de olho pensando na compra seriam o S&P 500 rompendo para cima dos topos anteriores, no pullback tentaria a compra justamente neste pullback, tá? Outra possibilidade, ele falha aqui na região de topo, volta para testar ali novamente a região dos 570 e por aqui ele começa a formar um pivôzinho para cima. Também é um ponto que eu gosto ali da compra, acreditando no teste do topo novamente. Enfim, consolidou na região de topo, está numa região de resistência, acredito ainda no mercado de alta, mas comprar neste ponto aqui seriam ali compras pontuais, né, entradas pontuais, até porque já está um pouco mais esticado. E cuidado também para não ficar ali alavancado nessa região, né? Começa ali a
a aumentar a mão nessa região aí que é um ponto de resistência. Aí se o mercado falhar, o S&P 500 falhar, ele tende a dar um desconforto ali para quem está comprando agora. Para quem já está comprado, vejo que é um ponto onde dá para começar a pensar em fazer algum tipo de gestão, de gerenciamento de risco, porque aí se ele voltar, pelo menos você não devolve ali toda a movimentação de alta, sai no 0 a 0 se for possível, ou sai ali até mesmo com lucro, se for possível subir os stops também, tá? Então, S&P 500 para cima, só fico alerta de que estamos em uma região de resistência no momento, vamos ver se ele rompe, se romper qualquer pullback depois dá para pensar novamente nas compras, pessoal. Bem, então é isso daí, vou encerrando por aqui, desejei para todos um excelente dia e mais tarde às 16 horas estamos de volta para falar do mercado de criptoativos. Um abraço a todos, até mais tarde pessoal, tchau, tchau.